Olá, turma, tudo bom? Vamos dar continuidade à disciplina de Fundamentos de Refrigeração. Nós estamos na semana 12 e o assunto da aula de hoje é mudanças de estado e transformação dos gases. Esse é o roteirinho da nossa aula de hoje. Bom, a gente vai falar dos conceitos de estados físicos da matéria, alteração dos estados, leis que regem as mudanças de estado. Vamos falar um pouquinho sobre a dilatação da água, influência da pressão na mudança de estado. Vamos falar sobre as transformações dos gases, né, e as leis que regem as transformações dos gases. Vamos lá, vamos começar falando dos conceitos, então, dos estados da matéria, para que de fato a gente entenda, né, o que acontece com os fluidos refrigerantes dentro de um sistema de refrigeração. Bom, vamos falar de todos os estados inicialmente. Estado da matéria ou fase, pessoal, são conjuntos de configurações que substâncias podem apresentar em sua estrutura molecular. Podemos afirmar que a velocidade com que as partículas dessa substância se movimentam tem relação direta com o estado da matéria. Por que disso, pessoal? Por que desta relação da velocidade com que as partículas da substância se movimentam com o estado no qual elas se encontram? Vamos falar dos três principais estados da matéria. Vamos começar com o sólido, tá? Neste estado, as partículas encontram-se muito próximas umas das outras, além de possuírem uma forte atração entre si. Desta forma, ocorre uma melhor organização molecular, o que viabiliza uma forma e um volume próprio, certo? É justamente essa força forte de atração, né, entre si que possibilita que os estados, né, sólidos tenham um volume próprio, certo? Vamos falar dos líquidos. É o estado intermediário, né, entre o estado sólido e o estado gasoso, pois a agitação de suas moléculas é menor que no estado sólido, mas é maior que no estado gasoso. Neste estado, o volume permanece aproximadamente com o mesmo volume quando comparado com um sólido, certo? Entretanto, na forma como se apresenta a substância nesse estado, depende de um recipiente a que a contém, né? Diferente do estado sólido, as moléculas não têm grande força de atração entre si, então elas não conseguem, né, ter um volume próprio, elas precisam de um recipiente para conter, né, o volume da substância no estado líquido, certo? E a agitação das moléculas é intermediária. Bom, por último temos os estados gasosos, né? É o estado com maior agitação molecular e maior afastamento entre as partículas e, por consequente, maior desorganização molecular, certo? Neste estado, o volume e a forma como se apresentam as substâncias são definidas pelo recipiente que as contém, certo? Diferente dos sólidos ou dos líquidos, no estado gasoso nós não temos, né, um volume específico próprio ou pré-definido, né? Ainda que nós tenhamos um recipiente, mas se ele for aberto, né, o volume no estado gasoso, ele tenta se expandir, né, infinitamente. Então, ele não vai apenas ocupar o recipiente, ele vai sair dele, né, justamente devido à agitação das suas moléculas. Lembrando que a maior agitação das moléculas faz com que a mesma, né, tenda a ocupar um volume maior. O que proporciona a agitação das moléculas? A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior é o espaço necessário, né, para que essas moléculas possam se expandir, né, já que elas estão agitadas. Vamos falar sobre a alteração dos estados. Bom, vocês devem conhecer já os diferentes estados, né, e a alteração dos estados entre si. Vamos só relembrar, porque a gente vai falar várias vezes alguns desses termos, né? Bom, temos os três estados: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Vamos falar entre as alterações do estado sólido para o estado líquido. Quando eu tenho
inicialmente a minha substância no estado sólido, tá? E ela passa para o estado líquido, eu tenho a fusão, certo? Para que eu tenha, né, a fusão, eu preciso aquecer essa substância. Vamos falar primeiro só dos estados. Agora a gente fala da relação de calor entre os estados. Do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão. E do estado líquido para o estado sólido, eu tenho a solidificação, certo? Bom, vamos falar agora do estado líquido e o estado gasoso. Do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização, certo? Ou ebulição, tá? São sinônimos. E do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação ou liquefação, tá? Também são sinônimos. Mas no meio da refrigeração, condensação é o termo que a gente mais usa, certo? Bom, vamos falar agora dessas alterações de estado, mas também o calor, né? Que é uma influente na alteração dos estados. Se um corpo se encontra em mudança de estado, é necessário que ele absorva ou ceda calor latente, tá? Para que o processo seja mantido. Lembre que calor sensível é quando eu tenho o aumento da temperatura, né? Vamos pensar numa água, tá? Um copo com água numa pressão atmosférica, né? No ambiente normal. Se eu aquecer essa água, ela está à temperatura ambiente, 20 graus Celsius, e eu aquecer ela até 50 graus Celsius, até 80 graus Celsius. Bom, agora eu tenho uma água quente, né? O estado dela é o mesmo, ela ainda é água no estado líquido, mas eu tenho uma água quente. Com isso, ela recebeu calor sensível, que é quando eu tenho o aumento da temperatura, certo? Mas não tenho alteração do estado. Tenho também o calor latente, que é quando eu tenho a alteração do estado. Bom, estou aquecendo a minha água, que inicialmente está a 20 graus Celsius, tá? Começa a aquecer, 50, 80, 90, 100. Quando chega em 100 graus Celsius, nós sabemos, né, que a água evapora a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, tá? Exatamente a 100, se eu tiver nas condições normais, né? Essa água vai começar a evaporar. E a partir deste momento, ela passa a receber calor latente. A temperatura dela não está aumentando mais, tá? É os mesmos 100 graus Celsius. Só que ela está mudando de estado, tá? A partir do momento que ela muda totalmente de estado, passou toda do estado líquido para o estado vapor, tá? Aí ela pode novamente continuar recebendo calor sensível, né? Virou totalmente vapor. Aí esse vapor pode estar a 101 graus, a 102 graus, certo? Então eu tenho calor latente ou sensível. No caso das alterações de estado, para que isso ocorra, eu tenho calor latente. Bom, vamos falar ali das entradas de calor. Bom, já falamos que para que eu tenha uma alteração nos estados, né, eu preciso que eu mude, então, a agitação das minhas moléculas. Quando eu tenho estado sólido, as minhas moléculas estão lá paradinhas, certo? E quando eu tenho estado gasoso, eu tenho as minhas moléculas bem agitadas. O que proporciona essa agitação das moléculas? Temperatura, calor, né? Então, quando eu tenho uma substância no estado sólido e eu quero transformar ela para o estado líquido, eu preciso adicionar calor, tá? Eu preciso aquecer essa substância. Se ela está no estado líquido e eu quero transformar ela no estado gasoso, eu preciso aquecer mais ainda, tá? Adicionar mais calor. Se ela está no estado gasoso e eu desejo voltar para o estado líquido, então eu preciso retirar calor dessa substância, tá? Retirar calor é a mesma coisa que resfriar, tá? Estou retirando calor, então ela está se resfriando e volta para o estado líquido. Se eu quero que ela passe do estado líquido para o estado sólido, eu preciso retirar mais calor ainda, resfriar ela cada vez mais, certo? Até chegar na sua temperatura de solidificação. Nós vamos falar das temperaturas agora.
Vamos dar continuidade aqui. Bom, no sistema de refrigeração, nós não trabalhamos, né, com o fluido no estado sólido, apenas no estado líquido e no estado gasoso. Então, agora, nós vamos passar a focar só na mudança de estado entre esses dois, tá? Que é o que mais nos interessa. Então, do estado líquido para o estado gasoso, no sistema de refrigeração, eu vou ter a vaporização, tá? Aonde que acontece a vaporização? Lá no meu evaporador, certo? E como que acontece aquela evaporação? Adicionando calor ao meu fluido, né? Lembrando que o calor não se cria nem se perde, ele se transfere, tá? Então, o calor do produto que eu estou resfriando, né? Digamos que eu tenho uma câmara fria com frango, certo? Com frango. E eu quero resfriar esse frango. O calor que está no frango, inicialmente, né? O frango é abatido, cortado em pedaços e vai para uma câmara de resfriamento. Ele está a temperatura ambiente, né? Em torno de 20, 25 graus Celsius. Eu quero resfriar esse meu frango para armazenar ele, né? Para resfriamento, ele vai ficar em torno ali de 5 graus, tá? Então, eu quero que ele passe de 25 graus para 5. Então, eu preciso retirar calor deste meu frango, certo? Então, lá no evaporador acontece a evaporação. Como que acontece essa evaporação? O calor do frango é transferido para o fluido. Então, eu aqueço o fluido e ele passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? A partir da vaporização. Esse fluido agora está quente, né? E aí ele passa no compressor, depois ele passa lá no condensador, tá? Não vamos entrar no mérito dos componentes agora, apenas dos trocadores de calor. Então, não vamos falar nem muito do compressor, nem muito do dispositivo de expansão. Vamos focar nos trocadores de calor. O fluido, né, vai passar quente lá na unidade condensadora, né? E ele quer retirar o calor desse fluido. O calor do fluido vai ser transferido para o ambiente, né? Como vai ser retirado o calor do fluido, vai diminuir a temperatura dele, né? Ele passa lá no estado gasoso, vou retirar calor dele para o ambiente e ele vai condensar. Lá vai acontecer a condensação, tá? Que é quando o fluido, né, muda de estado, cedendo calor para o ambiente, certo? Então, o calor sai do meu fluido e vai para a rua, certo? Então, tá. Leis da mudança de estado. Bom, a gente já sabe que no evaporador acontece a evaporação, né? Entrada de calor no fluido, né? No sistema. E lá no condensador acontece a condensação. É a saída de calor do fluido, a saída de calor do sistema, tá? Mas como que isso acontece? Por que isso acontece, tá? Essas transferências de calor seguem algumas leis, tá? As leis da mudança de estado. A mudança de estado obedece às seguintes leis. São duas as principais leis de mudança de estado, tá? Vamos para a primeira. Primeira lei. A temperatura de mudança de estado se mantém constante desde que a pressão seja mantida constante, tá? O que eu quero dizer com isso? Em ambientes abertos, né? Vocês sentados na cadeira de vocês estão a uma pressão atmosférica, certo? O valor de pressão atmosférico. No sistema de refrigeração, eu não trabalho com pressão atmosférica, eu trabalho com outras pressões. É um sistema fechado, né? Antes do compressor eu tenho uma pressão mais baixa, depois do compressor eu tenho uma pressão mais alta, mas é um ciclo fechado, um sistema fechado, e eu consigo controlar a pressão que está lá dentro, certo? A gente conhece principalmente as temperaturas de mudança de estado da água, né? Que é 0 graus para ela solidificar e 100 graus para ela evaporar. Mas isso, pessoal, só acontece em pressão atmosférica. Essas temperaturas acontecem, tá? Devido a uma determinada pressão.
Então, quando eu tenho a pressão atmosférica, a temperatura de solidificação é 0 e a temperatura de evaporação é 100 graus Celsius. Quando eu altero a pressão, eu também altero as temperaturas em que ocorrem esses fenômenos, certo? Então, por exemplo, a gente tem lugares com altitudes diferentes no mundo, né? Por exemplo, o Chile. Então, aqui nós temos uma pressão. Lá a pressão é um pouquinho diferente, pessoal. Por quê? Porque é um lugar mais alto, eles estão uma altitude maior. O que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida sobre nós, certo? Se eu estou em um lugar mais baixo, a pressão, né? Imagina que eu estou aqui embaixo, a pressão exercida sobre mim é maior. Se eu estou num lugar mais alto, a pressão exercida sobre mim é menor, tá? Imaginem que eu estou a diferentes alturas. Eu tenho uma coluna de pressão em cima de mim aqui, uma coluna grande. E tem uma coluna de pressão acima de mim aqui, ó, que é uma coluna menorzinha, certo? Então, as pressões são um pouco diferentes, tá? Então, como as pressões são um pouco diferentes, as temperaturas em que ocorre a mudança de estado também são um pouquinho diferentes, né? Como a pressão lá, né, no Chile, por exemplo, é menor, tá? Mas quando a gente fala de altitude, essa diferença de pressão é bem pequenininha, tá, pessoal? Não achem que aqui a gente está a pressão atmosférica e lá eles estão a uma pressão 3 vezes atmosférica. Não, ela varia muito pouco, tá? Mas isso faz com que as temperaturas de evaporação e solidificação também variem um pouco. O Brasil está a nível do mar, então a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Em países que são extremamente altos, têm uma altitude maior, a pressão é menor. Com isso, a temperatura de mudança de estados também é menor, tá? Não quer dizer que a temperatura de evaporação, que para nós é 100, lá é 80. Não, vai diminuir muito pouquinho, tá, gente? Em lugares muito altos, como a pressão é menor, a pressão de evaporação também é menor. Então, por exemplo, lá no Chile, provavelmente a água não ferve a 100 graus, ela ferve a 99. A temperatura na qual ela ferve é menor. E o mesmo acontece para a temperatura de solidificação. Ela não vai solidificar a 0 graus, ela vai solidificar a menos 1 grau, a uma temperatura menor ainda, certo? Bom, a primeira lei também nos diz mais uma coisa, ó. Durante todo o tempo, para a maioria das substâncias, tá, em que se processa a mudança, os dois estados mantêm-se com mesma temperatura, tá? O que a primeira lei quer nos dizer com isso? A mudança de estado acontece a uma determinada temperatura, então eu tenho os dois estados na mesma temperatura. Tá? Vamos continuar com o exemplo da água, certo? Eu tenho água a 20 graus Celsius. Eu estou aumentando a temperatura, estou aumentando, chega a 99. Chego a 100 graus Celsius. Quando eu chego a 100 graus Celsius, aquela água que está no estado líquido começa a evaporar. Só que a temperatura dela não sobe, certo? Enquanto ela está no 100 graus Celsius, ela muda do estado líquido para o estado vapor. Então, a uma temperatura constante, ela tem dois estados, certo? Olhem esse gráfico aí, a gente tem temperatura e calor. Só que nesse gráfico aqui eu tenho sólido e líquido, tá? No lugar de líquido para gasoso, eu tenho sólido para líquido, certo? Então, imagine que eu tenho um gelo, certo? Um pedacinho de gelo. Eu estou aquecendo esse gelo. Então, ele vai começar a o quê? Vai começar a acontecer a fusão, né? Que é a transformação do estado sólido para o estado líquido. Então, esse meu gelo está a menos 10 graus, certo? Começa a aumentar a temperatura, menos 10, ele passa para menos 5, menos 4, menos 1. Quando chega a 0 graus, ele é gelo. Se eu continuar
aumentar a temperatura desse gelo, ele passa a absorver calor latente. Então, ele passa a mudar de estado. Então, exatamente aqui, ó, onde de sólido e líquido, de B a C, eu tenho uma reta, porque ali está a temperatura constante. No nosso exemplo, isso aqui vale 0 graus. Então, a 0 graus eu tenho a minha água no estado sólido, gelo, e ela começa a se liquefazer, ele começa a virar água, né? No estado líquido. Então, ela passa a ser toda no estado líquido, mas ainda está a 0 graus. Se depois da mudança de estado eu continuar adicionando calor, aí eu passo a ter calor sensível, ou seja, começa a mudar a temperatura. Então, imaginem que eu tenho menos 10 graus Celsius. Começou a aumentar a temperatura, cheguei a 0 graus. E em 0 graus acontece a mudança de estado. Primeiro eu tenho estado sólido, meu gelo, e depois ele vira no estado líquido, vira água líquida, certo? A 0 graus. Depois que ela se transformou totalmente em líquido, a temperatura começa a subir. Aí passa para 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, certo? Então, a uma mesma temperatura, que é a temperatura de mudança de estado, eu tenho os dois estados. É nesta temperatura constante que acontece a mudança, certo? Vamos para a segunda lei. O que a segunda lei nos diz? Que uma dada substância possui diferentes temperaturas de mudança de estado para diferentes pressões. Foi isso que eu falei para vocês agora, certo? A água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius a pressão atmosférica. Se eu mudar a pressão, eu mudo a temperatura em que ocorre a mudança de estado. Percebam, pessoal, eu mudei a pressão, não quer dizer que eu mudei a temperatura da substância, tá? Eu tenho água, um copo de água, numa câmara, certo? Essa água está a 20 graus Celsius. Se eu mudar a pressão desta câmara, a minha água continua a 20 graus Celsius. O que vai mudar é a temperatura na qual ela muda de estado, que foi o nosso exemplo lá. No Chile, a água não ferve a 100 graus. A 99 graus ela já começa a ferver, porque eu alterei a pressão. Então, a temperatura de mudança de estado também é alterada, certo? Então, eu tenho diferentes temperaturas de mudança de estado. Vai depender das diferentes pressões que eu tenho, certo? A relação entre pressão e temperatura pode se dar de forma direta ou de forma inversamente proporcional, tá? Depende da substância e da alteração do estado da ocorrência. O que eu quero dizer com isso? A maioria das substâncias, pessoal, se comporta de forma direta, ou seja, quando eu aumento a pressão, eu aumento as temperaturas em que ocorre a mudança de estado, tá? Quando eu baixo a pressão, eu baixo as temperaturas em que ocorre a mudança de estado. Este é o comportamento da maioria das substâncias, tá? Inclusive dos fluidos refrigerantes. Mas tem outras substâncias que se comportam de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a pressão, menor a temperatura em que ocorre a mudança de estado, tá? Saibam que a maioria é proporcional. Vamos ver quando que ocorre uma, quando que ocorre a outra. Vamos falar sobre a dilatação da água, tá? Porque ela é um bom exemplo de quando acontece uma alteração inversamente proporcional da pressão e da temperatura de mudança de estado. Vamos lá. A água não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos, certo? Por esse motivo, a água tem um comportamento anômalo em relação às variações térmicas. Se a água sofrer um aquecimento, tá, apenas no intervalo de 0 a 4 graus, tá? Então, se eu estou
em 0 graus e aqueço ela para 1, para 2, ou para 3 ou para 4. Isso acontece apenas nesse intervalo. Se ela está a 10 graus e eu vou aquecer para 20 graus, não acontece, tá? É apenas neste intervalo. Se ela está neste intervalo de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, quando eu aqueço ela, a água se contrai, certo? Ou seja, ela reduz o seu volume. Entretanto, a partir deste intervalo, a água irá aumentar seu volume, desde que sigamos aumento da temperatura, certo? Então, vamos lá. A gente viu lá no início, né, que quando a gente tem o aquecimento da substância, eu tenho maior agitação das suas moléculas e o volume dela aumenta, certo? Isso acontece com grande parte das substâncias. A água, neste intervalo de temperatura, ela não se comporta desse jeito, pessoal. De 0 até 4 graus, se eu aquecer a água, no lugar de aumentar o volume dela diminui. É isso que a gente chama de comportamento anômalo, tá? Então, a água sofre uma dilatação anômala, certo? Isso explica o exemplo de por que quando a gente enche uma garrafa de água, certo? E bota ela no congelador, se a gente encher ela totalmente, fechar com a tampinha e botar no congelador, depois que ela congela, o que acontece? Essa garrafa, se for de vidro, quebra, se for de plástico, ela rompe, tá? Porque quando eu aqueço a água, no lugar de expandir, diminui o volume. Só que o inverso também é verdadeiro, pessoal. Quando eu aqueço, o volume dela diminui. Então, quando eu resfrio, o volume dela aumenta. Por isso que se a gente encher uma garrafa de água e botar no congelador, como ela tem um comportamento anômalo, quando resfrio aquela água, quando ela passa a congelar, o volume dela aumenta. Bom, minha garrafa estava cheia, né? Se o volume dela aumentar, ela precisa de mais espaço, então ela acaba rompendo a garrafa, certo, pessoal? Mas o restante das substâncias normalmente tem o comportamento, tá, característico, que é aqueceu, aumenta de volume, resfriou, diminui de volume, ou seja, contrai, certo? Bom, antes de entrar na influência de pressão, vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e a gente segue na parte 2.